Sei que o horário está bastante avançado já, mas eu faço questão aqui de também elogiar o trabalho do senador Eduardo Braga, e porém fazer, como sempre, se elogia e depois vem a crítica, e entenda como uma crítica construtiva, e da mesma forma que o senhor, na redação da PEC, faz um avanço ainda maior de proteção da Zona Franca de Manaus, e em detrimento de todo o Brasil, nada contra a Zona Franca, muito pelo contrário. A própria existência do Estado do Amazonas está vinculada à Zona Franca de Manaus, criada no regime militar, senador Everton, que às vezes parece que virou um argumento você dizer que alguma lei que foi criada durante o período militar é ruim e tudo que é feito na democracia, todas as leis criadas na democracia são boas. Esse é um debate que tem que ser feito especificamente, ponto a ponto. Mas vou fazer a leitura aqui rapidamente, senador Eduardo Braga. Eu queria pedir a atenção de Vossa Excelência, porque eu vou tratar de algo que é vital para o Rio de Janeiro, que é a minha emenda 704, que Vossa Excelência não acolheu, fazendo a comparação da importância da Zona Franca de Manaus para o estado do Amazonas. A parte da Lei 12.734 de 2012, que alterou os critérios de distribuição dos royalties do petróleo, só não entrou em vigor ainda por causa de uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, do STF. Essa lei, obviamente, viola diversos princípios constitucionais, da segurança jurídica, da responsabilidade fiscal, do ato jurídico perfeito. Mas só que se do dia para a noite essa lei passa a vigorar, pode fechar as portas do Estado do Rio de Janeiro, porque a arrecadação cai de uma forma tão abrupta e imediata que simplesmente não tem como manter o equilíbrio das contas públicas. Esse é um problema que quem tem que resolver é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal, e esse é um momento oportuno, já que no fim das contas, senador Davi, o que se discute aqui no Congresso, com a reforma tributária, é quanto cada estado e município vai receber da distribuição da arrecadação. No fim das contas é isso, a briga sempre foi essa, a briga vai ser essa também nessa oportunidade. E como a natureza dos royalties, obviamente, é garantir os impactos ambientais da exploração que acontece nos territórios, nada mais justo do que resolver esse problema de distribuição agora. E a minha emenda, senador Eduardo Braga, traz apenas a segurança jurídica de garantir que pelo menos metade do arrecadado com royalties do petróleo em todo o Brasil sejam distribuídos exclusivamente aos estados e municípios produtores ou confrontantes. A emenda 704. E assim, se essa emenda que mantém o caráter competitivo do Rio de Janeiro e garante a sua própria existência, não pode ser aprovada, a gente também tem que discutir que não pode estar no texto da PEC dispositivos que dão à Zona Franca de Manaus mais benefícios do que ela possui hoje. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 92B do ADCT, que está sendo criado aqui por essa PEC, acaba com o IPI e cria uma nova CID sobre importação, produção e comercialização de bens que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Ou seja, qualquer item produzido em qualquer estado brasileiro, que seja objeto de incentivo na Zona Franca, eu estou falando de televisão, moto, bicicleta, qualquer coisa, vai pagar além dos 27,5% do IBS, mais essa nova CID que vai variar na faixa dos 15%. Como se não bastasse, o parágrafo 7º do mesmo artigo diz que as novas concessões de benefícios fiscais só podem ser concedidos na Zona Franca de Manaus, exceto armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de tocador, preparados e preparações cosméticas, salvo se destinados ao consumo interno na Zona Franca de Manaus ou se produzidos com matéria-prima de lá. Traduzindo, Manaus tem que ser o novo Vale do Silício e o resto do Brasil uma Argentina, já que as indústrias de todo o país vão para a Zona Franca de Manaus por causa do custo baixo de produção, ou serão incentivadas a adquirir matérias-primas no Amazonas. Isso pode causar desemprego no Brasil inteiro, exceto no Amazonas. Em resumo, o parágrafo 1º cria um novo imposto a todos os estados brasileiros, a CID, e o parágrafo 7º diz que as novas concessões de benefícios fiscais só podem ser dadas à Zona Franca de Manaus. E na redação do artigo 1593, que é uma coisa que também acho grave, relator Eduardo Braga, há um outro aspecto que, ao extinguir o IPI,
que tem como regra a distribuição de 50% do resultado da arrecadação aos estados e ao Distrito Federal, essa nova CID distribui apenas 29%. Estados e Distrito Federal que participavam com 50% da distribuição desse IPI que está sendo extinto, vão passar a receber apenas 29% disso. É um fortalecimento da arrecadação para a União, em detrimento dos estados e dos municípios. Então, eu acho justo que, para a gente garantir a existência dos estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, com a manutenção do texto atual da PEC sobre a Zona Franca de Manaus, e aprovar a emenda de minha autoria, que garante a existência do Rio de Janeiro. Ou vamos rejeitar a minha emenda, mas também retirar do texto os benefícios extras que estão sendo criados para a Zona Franca de Manaus, em detrimento de todos os outros estados brasileiros. E, logicamente, o presidente relator, o que eu peço é a aprovação dessa minha emenda, porque é uma grande injustiça o estado do Amazonas, que possui 3 senadores e 8 deputados federais, consiga ter um tratamento tão justo, e o Rio de Janeiro, com 3 senadores também, e 46 deputados federais, sem falar de todos os estados, são 10 estados produtores de petróleo no Brasil, a gente não tem a possibilidade de resolver aqui, nessa PEC, com a aprovação desta emenda, e não ficar dependendo de uma decisão precária do Supremo Tribunal Federal. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que faça uma reanálise da aprovação dessa minha emenda 704, para que a gente não tenha que também aprovar, por justiça, as emendas de minha autoria que revogam o parágrafo 1º e o parágrafo 7º do artigo 92B do ADCT que está sendo alterado nessa PEC.